A paz do Senhor. Estamos juntos nesta viagem, não é verdade? Juntos no apaixonante mundo de missões e evangelismo. Hoje quero convidar vocês até a quarta parada, nossa quarta estação. Missões no Novo e no Velho Testamento. Eu tenho certeza que chegará um momento que Deus impactará a sua vida e algo começará a esquentar no seu coração. Essa sede, essa paixão por missões. Missões no Novo e no Velho Testamento. Ao longo de ambos testamentos, o Velho e o Novo, Deus sempre focalizou, Ele sempre teve e esteve preocupado com o mundo inteiro. Salmos 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Isaías 40:22 e versículo 28, ele fala assim: Ele, o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Missões no Velho Testamento. O Velho Testamento enfatiza o interesse de Deus pelo mundo inteiro. Deus tem interesse em salvar a humanidade. O plano original de Deus era que o homem fosse frutífero, que ele enchesse a terra. Gênesis 1:28 declara: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes e o mar, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas ao mesmo tempo, quando o homem começou a se frutificar, a se multiplicar, Deus enviou o dilúvio sobre a terra para mostrar sua preocupação com o mundo inteiro. Algo não estava dando certo. Gênesis 6, do versículo 1 até o 12. Disse: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas eram formosas, tomaram para si mulheres. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Deus estava descobrindo o coração do homem. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, tudo. Me arrependo de os haver feito. Porém, versículo 8, a Bíblia remarca, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, porque Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, a terra estava corrompida no tempo dele. A vista de Deus estava cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Desde o começo, Deus mostra a sua preocupação com o andar do homem. O julgamento de Deus veio ao mundo. Gênesis 9:1 disse: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A humanidade estava corrompida, mas Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Nos últimos dias, a Bíblia declara, o mundo também experimentará o julgamento de Deus novamente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz: deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como a terra,
a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado na água, fazendo referência ao dilúvio no tempo de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Não esqueça que para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, versículo 9. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Desde o princípio dos tempos até Cristo, Deus sempre buscou alcançar o mundo inteiro. Deus sabia que a humanidade estava se corrompendo, precisava ser resgatada. O desejo de Deus sempre foi abençoar o mundo através de quem? Através das pessoas que o conhecem. Deus escolheu as pessoas através das quais Ele, Deus, abençoaria o mundo. Para quê? Para demonstrar a sua graça, para demonstrar o seu amor, a demonstrar o seu poder, para distribuir a sua justiça. Estes são os missionários do Velho Testamento. Alguns deles, Abraão, Deus pediu a Abraão para deixar a sua casa. No famoso capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pediu a Abraão deixar a sua casa para um lugar no qual Deus mostraria. Não importava o lugar. O importante era que Deus estava chamando Abraão. Ele se tornou testemunho vivo da graça de Deus. O plano de Deus sempre foi abençoar as pessoas através de outros, neste caso através de Abraão. Nós vemos no Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Ele partiu, Abraão partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel, ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, versículo 12, também de aliás, já amortecido o corpo, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. A nossa pátria celestial, a nossa Jerusalém. Estarmos juntos na presença de Deus para sempre. Através de Abraão nasceria a nação de Israel. Através de Isaque e de Jacó, daí sairiam os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Isto era o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Israel seria o veículo de Deus para demonstrar sua glória ao mundo. Deus criou a nação de Israel como meio para salvar o mundo.
Êxodo capítulo 19, começando do versículo 5. O propósito de Deus para Israel era um propósito de missões mundiais. Agora, pois, disse Êxodo 19:5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. O propósito de Deus para Israel era um propósito de missões mundiais. Eles seriam as testemunhas imediatas de Deus para o mundo. A última bênção deles ao mundo seria o nascimento de Jesus, que viria ao mundo através da sua descendência. Israel deveria ser um exemplo e deveria ser a demonstração da natureza de Deus, do caráter de Deus, da glória de Deus. Deuteronômio 4, versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente grande povo é este povo. Este grande povo é gente sábia e inteligente. Israel deveria ser o exemplo, a demonstração da natureza, do caráter, da glória de Deus. Deus enviou Israel para o Egito durante 400 anos para preparar Israel para seu papel, produzir o Messias. Gálatas 3, 8 remarca, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O Egito e as nações circunvizinhas teriam uma revelação significante do poder e da glória de Deus. Presta atenção, o Egito e as nações ao redor, eles teriam uma revelação significante do poder de Deus, da glória de Deus. Êxodo 7:5 diz, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Êxodo 8:10 diz, ele respondeu, amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Êxodo 9, versículo 14 ao 16 diz, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há Deus quem me seja semelhante em toda a terra. Versículo 15, pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. As nações ao redor do Egito teriam uma revelação significante do poder de Deus, da glória de Deus. José seria vendido como escravo para o Egito, mas de fato ele seria o missionário de Deus para o Egito. Gênesis 41, José interpreta o sonho do faraó. Ele mostra o poder de Deus na vida dele.
E as pessoas reconhecem a mão de Deus sobre a vida de José. O êxodo de Israel e Moisés seriam missões mundiais. Moisés foi criado como um exemplo de missionário. Pelo evento do êxodo, o Deus de Israel foi conhecido no mundo inteiro. O evento do êxodo foi para mostrar às nações que aquele que recebe a Deus seria abençoado. Êxodo 9:16 disse: para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Sempre foi o plano de Deus que o nome dele seja proclamado por cada nação. Êxodo 3:10 disse: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O propósito missionário de Deus para Israel foi reconhecido por Davi. É fantástico. Davi buscou ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu o coração de Deus para as nações. Davi entendeu o coração de Deus para as nações. Salmo 2, versículos 7 e 8. Davi proclama, diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 22, versículo 27 diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Esse é o nosso Deus. Aquele que reina, aquele que governa, aquele que salva. Salmo 67. Seja desgracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações conheçam a tua salvação. O propósito missionário de Deus para Israel foi conhecido por Davi. Ele entendeu o coração de Deus para as nações. Davi viu as intenções missionárias mundiais do próximo Messias. No Salmo 72, versículo 8, ele declara: domine ele o mar, ele domine de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Verso 17, subsista para sempre o seu nome, prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, nele sejam abençoadas todas as nações, todos lhe chamem bem-aventurado. Versículo 19, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Davi viu as intenções missionárias mundiais do próximo Messias. Quando Israel não entendeu as missões mundiais, Deus ensinou os profetas a retornarem ao propósito de missões. Presta atenção. Quando Israel não entendeu as missões mundiais, Deus ensinou os profetas a retornarem ao propósito de missões. Deus ensinou às pessoas e aos profetas que Deus abençoava as pessoas através dos profetas. Na cura de Naamã, Deus mostrou aos gentios a sua preocupação por eles, segundo Reis 5.
Vemos o exemplo de Jonas em Nínive. A intenção de Deus não era destruir, era alcançar o mundo. É mostrada claramente. A cidade inteira se torna para Deus. Nós precisamos entender o coração de Deus para missões. O enfoque de Deus no mundo é mostrado na vida de Daniel. Isto é simplesmente fantástico. Deus foi proclamado ao mundo por Nabucodonosor, Deus foi proclamado ao mundo por Dario. Vamos lá no Daniel, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel 6, 25, ele fala, então o rei Dario escreveu aos povos, escreveu às nações, aos homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Diz, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, imagine o alcance do impacto de Deus na vida deste homem. Em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Ele é quem permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele foi quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro persa, versículo 28. A história de Esther e Mardoqueu revelou o plano de Deus para chegar ao mundo através deles. Esther foi um exemplo de como Deus criou as pessoas com um propósito. Esther 4,14 disse, porque Mardoqueu falando para Esther, se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste ser levada a rainha. Esther foi um exemplo de como Deus criou as pessoas com um propósito. Precisamos encontrar esse propósito em nós, desde Deus. Esther demonstrou verdadeiro compromisso com os mais altos propósitos de Deus. Não um compromisso qualquer, um compromisso verdadeiro, real, radical. Esther 4,16 diz, vai, ajunta todos os judeus que se ajarem em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Ela estava disposta a ser esse instrumento nas mãos de Deus para salvar o seu povo. Deus seria anunciado. Maria, José, Zacarias, Ana, Simeão, todos foram exemplos de pessoas que compreenderam os propósitos de Deus. Isso é parte que nós queremos ver missões no Velho Testamento, mas temos missões no Novo Testamento de uma forma mais evidente, mais real. Todos os livros do Evangelho são centrados em missões mundiais. Eles enfatizam as boas novas para todas as pessoas. Eles nos desafiam a proclamar o Evangelho para todo o mundo. A vida de Cristo revela o coração do Pai para o mundo inteiro. João 3,16, ele declara,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Cristo revela as missões mundiais planejadas por Ele para todos os cristãos. O livro de Atos revela que missões mundiais devem ser a visão e o propósito de cada um de nós. Atos 1, capítulo 1, versículo 4 até o 8, diz: comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade, mas, versículo 8, recebereis o recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Este versículo nos mostra que o cristianismo é para todas as pessoas, para o mundo todo. As epístolas, elas nos dão os exemplos dos apóstolos e a doutrina para a missão evangelística mundial da igreja. O livro de Apocalipse, ele nos mostra o último propósito de missões. Qual é? A coroação de Jesus como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. A última meta de missões mundiais: alcançar as pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de todos os credos, de todas as línguas e torná-las pessoas de Deus que formarão a sua igreja. Quero terminar com esses dois versículos. Apocalipse 5, 9 diz: entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, para que nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Apocalipse 7, versículo 9 diz: depois destas coisas vi, e eis a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, os povos, as línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, a Ele pertence a salvação. É o nosso tempo hoje, cheios da presença do Espírito Santo. Precisamos, na presença do Espírito Santo, cheios dele, sermos testemunhas da ressurreição de Cristo para o mundo. Eu quero orar com você hoje. Curva a sua cabeça. Coloque isso no seu coração. Eu tenho certeza que Deus começará a esquentar o seu coração de uma forma tal que você não poderá se conter. O desejo por missões chama as nossas vidas. Eu peço hoje, Senhor, toca os nossos corações. Nos enche com a Tua presença e com o Teu Espírito Santo. Toca a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos sermos impactados pela Tua palavra e entendendo o Teu coração, essa urgência por missões, nós possamos também dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu peço que hoje haja uma unção por missões na sua vida, na sua igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.